Olá, Café com Cristo Jesus. Café com Cristo Jesus para você. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus para você, ouvinte, para você que tem acompanhado o trabalho, para você que tem curtido, para você que tem enviado para os seus contatos. Paz do Senhor Jesus. E esse é o verdadeiro interesse, viu, irmãos? Que possamos alimentarmos as pessoas com a palavra de Deus. E o título do trabalho hoje: O perfeito modelo de crescimento. O perfeito modelo de crescimento. Onde nós vamos estar lendo lá em Lucas 2:52. Lucas 2:52, que nos diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus, irmãos, ele crescia conforme a estrutura que ele ia ganhando. Ele crescia no intelectual, crescia no físico, crescia no espiritual e também crescia no social. Jesus passou por todos os estágios, irmãos, do desenvolvimento humano, sendo sempre perfeito para a sua idade. Então nós falamos aí de vários crescimentos que Jesus tinha. Eu quero deixar alguns versículos bíblicos. O crescimento em sabedoria, Lucas 2:52, nos fala do crescimento intelectual. É o que também nós precisamos. Temos conhecimento intelectual para sabermos se nós estamos ou se nós não estamos, na verdade. Lá em Lucas 2:40, Lucas escreve que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Lá em Lucas 2:46 e 47, o doutor Lucas também nos escreve que Jesus tinha 12 anos de idade. Já encontrava assentado no meio dos doutores e de todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Crescimento físico, irmãos, que é a estatura. Em estatura, Lucas 2:52, ele crescia em estatura. Nos fala do crescimento físico. O nosso crescimento físico deve ser tão perfeito como o crescimento de Cristo Jesus. Então nós temos que crescermos também fisicamente. Lá em Efésios 4:13, Paulo afirma que todos nós devemos atingir a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E lá em 1 Pedro 2:2, Pedro afirma que devemos desejar ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele verdes o crescimento. Lá em Efésios 4:15 e 16, Paulo também afirma que o nosso crescimento deve ser bem ajustado e consolidado. Agora, o crescimento espiritual, irmãos, é o que falta na vida de muitas pessoas. Muitas das vezes a pessoa, ela é um religioso, ou ela até mesmo um cristão, mas lhe falta o crescimento espiritual. E Jesus crescia em graça diante de Deus. Deus tem que achar graça em nós, que também está lá em Lucas 2:52. Nos fala do crescimento espiritual. Em 1 Coríntios 3:7, Paulo afirma que Deus que dá o conhecimento, portanto, o próprio Deus que deseja o nosso crescimento espiritual, irmãos. E também lá em 2 Pedro 3:18, o apóstolo Pedro nos aconselha dizendo: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele seja a glória toda agora como no dia eterno. E o crescimento social, irmãos?
Que as pessoas acham que pelo simples fato de ser cristão ou ser um religioso, que ela não pode conviver, ou não pode dialogar, ou não pode visitar outras pessoas de outras denominações. Mas nós temos que termos também um crescimento social. E Jesus também crescia no conhecimento social, em graça para com Deus e os homens, que é o conhecimento social. A graça para Deus e também para os homens, que nós lemos aí em Lucas 2:52. Nos fala que o seu crescimento social é o nosso crescimento perante os homens e a sociedade em que vivemos. O próprio Deus tem interesse no crescimento e a nossa prosperidade diante da sociedade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Lá em Salmos 35:7. Salmos 35:7. Lá em Jó 17:9, a Bíblia afirma que o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mão irá crescendo em forças. Então, nós recebemos também crescimento social. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que o desejo de Deus é que o nosso crescimento seja completo e perfeito. O justo florescerá, irmãos, como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, que está lá em Salmos 92:12. A vereda do justo, irmãos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, que está lá em Provérbios 4:18. Nós temos que termos o conhecimento intelectual, nós precisamos e temos que termos o conhecimento físico, nós precisamos e temos que termos o conhecimento espiritual, e nós precisamos e temos que termos o conhecimento social, irmãos. Nós somos cristãos por excelência. Diante de qualquer público, diante de qualquer pessoa, diante da sociedade, nós temos que sermos cristãos por excelência. Que possamos crescermos junto na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Pai, nós bendizemos o teu nome, Pai. Eu quero colocar essa vida, esse ouvinte, essa pessoa, sobre as tuas mãos. Que possa ter o perfeito modelo de crescimento, para que seja exclusivo de Deus, para que nós venhamos agradarmos a Deus em todo tempo e em todo lugar.